Bem-vindo ao meu canal, a Nata da Nata. Este canal tem o propósito de trazer informação de qualidade para você ter uma vida mais saudável, mais leve, mais feliz. E hoje nós vamos estar falando de um tema que é o desafio de envelhecer. Mas eu vou deixar um pedido para vocês, antes disso, curtam o canal, se inscrevam no canal para vocês receberem o conteúdo sempre que tiver novidade. Bom, quando nós falamos em envelhecimento, é um assunto que nós temos muita dificuldade de falar. Mas, na verdade, todos nós estamos andando por esse caminho e é muito importante que a gente olhe como eu quero vivenciar esta fase da vida. Hoje, o Brasil já tem 10,9% de pessoas acima de 65 anos. E estima-se que até em 2050 nós seremos 70 milhões de brasileiros com mais de 65 anos. Essa é uma realidade do mundo, ou seja, nós estamos vivendo mais tempo. A expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos. Em 2050, estima-se que viveremos 82 anos. Com a ajuda da tecnologia, de medicação, de melhor qualidade de vida. Então, nós temos muito tempo para viver a velhice. E como nós vamos se preparar para isso? Como nós queremos viver esta fase da nossa vida? Dentro da medicina chinesa, a longevidade, o cultivo da energia para ter uma boa longevidade é assunto tratado desde o início da vida. Para nós é um assunto tabu ainda. Não queremos ser velhos. Ninguém quer ser velho. Na verdade, são estigmas que se tem. Mas nós podemos viver muito bem essa fase. Então, a velhice ela é percebida como uma outra fase da vida qualquer. Só que tem algumas limitações e nós temos que nos preparar para essas limitações. Como nós queremos viver? Elas existem, mas também existem oportunidades nessa fase da vida. Então, para onde nós vamos olhar? As pesquisas apontam que os maiores medos de envelhecer são o viver em solidão, o desenvolver doenças graves, o perder autonomia e independência, em não ter dinheiro para o autossustento e não poder permanecer ou viver na sua própria casa. Quando eu atendo no meu espaço, na minha clínica, eu sempre peço para as pessoas, quanto tempo você estima viver? A resposta é sempre assim, eu quero viver bastante, mas com saúde. Aí a outra pergunta é, e o que você faz para ter essa vida de qualidade que você quer ter com o bastante tempo da sua vida? A resposta que eu mais ouço, eu faço exames. Mas será que isso é o suficiente? Fazer exames? Sim, eles me dão uma boa direção do que eu tenho que... para onde eu tenho que direcionar a minha vida. Mas isso não é o suficiente. Acreditar que tudo vai dar certo também não é uma boa estratégia. Acreditar leva para a fé. A fé, às vezes, exclui a ação. Vem só na esperança. A estratégia ela requer ação. Então, o que eu vou fazer? O que é possível fazer? Qual é a minha realidade? Aqui eu entro com uma questão assim, muito importante. Teremos, cada vez, famílias menores. Então, é muito importante que eu seja funcional. O que é ser funcional? Ser funcional é eu ter dignidade de poder comer, me vestir, tomar banho, fazer as minhas necessidades fisiológicas, caminhar. Então, para isso, eu preciso me preparar. Hoje já se sabe nas pesquisas que musculatura forte garante uma boa cognição, inclusive. Eu preciso de músculos para poder levantar, para poder sentar, eu preciso da articulação, principalmente do tornozelo e dos joelhos, para eu fazer esses movimentos. Mas isso não acontece por acaso. Porque se eu não me movimento, se eu não uso essas articulações, se eu não me preparo para isso, elas vão enferrujando. E normalmente a gente diz, a gente fica velho e fica cheio de dores. Esta é uma meia verdade. Porque quando eu
movimenta o corpo, quanto mais eu movimento, menos ele envelhece. Então, o envelhecimento ele não está na questão das células, porque as células elas se renovam, mas eu tenho que dar em condições dessas células se renovarem. Então, o movimento é uma das maneiras de fazer com que o meu coração continue funcionando, que a minha circulação flua, né, constantemente, adequadamente. Pensar nessas estratégias é muito importante. Então, isso é ser funcional, ou seja, fazer as minhas funções básicas. E tem também as funções instrumentais, que são tomar decisões, cozinhar, lidar com os meus recursos financeiros, ter relações sociais, ter amigos. Isso são capacidades de relações, de tomada de decisão, e é aquilo que a gente diz, eu não quero perder a autonomia. Mas para não perder a autonomia, eu tenho que trabalhar isso. Então, cada vez mais a gente vê que o envelhecimento ele é uma preparação. Eu tenho que me preparar para isso. A gente se prepara para ir para estudar, a gente se prepara para a vida adulta, a gente se prepara para o mercado de trabalho, mas a gente não se prepara para essa fase. Ela não acontece por acaso ou do nada. Os chineses falam muito dentro dos estudos que a gente faz da filosofia e da medicina chinesa que se nós chegarmos aos 60 anos bem, a possibilidade de nós vivermos 120 é muito grande. Então, começar a cultivar essa energia, esse resguardo, essa nutrição, ela tem que começar muito antes de entrar nessa fase. E nós esquecemos disso. Então, quando eu estava falando antes que cada vez nós temos famílias menores, nós temos menos filhos, menos cuidadores. Já está difícil hoje ter cuidadores. Além de ter dificuldade no mercado, também tem a questão financeira, isso é muito caro. Como a gente prepara a nossa casa. Então, esse autogerir, eu acredito muito nisso, que quem vai envelhecer bem é quem conseguir fazer a autogestão de si mesmo. E este é o propósito deste canal, seja em qualquer idade, seja na infância, na idade adulta, seja como mãe, seja como profissional. E nesta fase é muito importante ter a autogestão. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente viver. Então, o meu orçamento, as minhas condições, mas eu ganho pouco, eu não consigo me gerir. Aí que precisa mais ainda ter essa autogestão. Então, aprender a ser autônomo é o que todo mundo diz. Eu quero ser autônomo. Mas nós somos seres interdependentes. Então, essa autonomia ela é uma ilusão. Nós dependemos das outras pessoas. Mas, na verdade, quando a gente pensa em envelhecer bem, a gente pensa em não perder essas autonomias que eu falei, de ser funcional, né, e de ter nossas capacidades instrumentais. Para isso, eu preciso aprender a prevenir doenças e não a tratar. Essa questão que a gente fala, mas tem um remédio, tem isso tudo vai te dar uma qualidade de vida muito pior, além de ficar muito mais caro. Aquilo que eu já falei antes, a mobilidade articular, tornozelos e joelhos com mobilidade garante uma boa marcha, garante caminhadas, garante eu poder conviver, eu poder fazer, dar conta das minhas questões, mas também viver em sociedade, passear, dançar, enfim, ter alegrias. Né? Pernas fortes, para ter pernas fortes precisa de musculatura forte. Então a gente diz assim, meus ossos estão fracos. O que enfraquece antes são os músculos. Então eu preciso trabalhar, sim, musculação, eu preciso trabalhar, sim, com carga, porque nós precisamos dar estrutura muscular para as pernas. Para os braços também, porque a gente precisa carregar nossas roupas, nossas compras, nossa bolsa, né? Nossa mochila, se a gente for viajar. A alimentação adequada e mais próxima possível do natural.
Hoje se sabe que o doce, o açúcar e os processados são os maiores vilões de uma alimentação saudável. Muito importante incluir nesta fase alimentos de fácil digestão. Alimentos cozidos, bem preparados. Nesses locais onde tem maior longevidade, que eles chamam de zonas azuis, blue zones, tem muito essa questão da pouco doce, pouca carne vermelha, muitas frutas, muitos legumes, muitos grãos. Então, locais como Sardela, Japão, já tem esses estudos que a longevidade vem de uma alimentação mais natural possível. E com movimentação. Não precisa ser academia, mas eu preciso ter uma marcha boa. Eu posso subir e descer escadas, eu posso... A própria rua pode ser íngreme, eu caminho na rua, mas me propor a esses desafios. E uma outra coisa que nesses locais se vê muito é o senso de comunidade. Então, viver em comunidades nesta fase é muito mais importante que em qualquer outra fase, porque a família geralmente não se tem mais filhos pequenos, né? Então, assim, é muito importante ter comunidade, ter grupos de convivência, fazer amigos, e faça amigos de todas as idades. Essa é uma dica importantíssima que eu digo, porque a troca, a interação faz com que o nosso cérebro faça outras conexões. Então, isso também é uma forma de envelhecer com saúde, de envelhecer com uma cognição boa, com essa capacidade de explorar o mundo a partir de outras visões. Então, fazer amigos e ter trocas é fundamental nessa fase. Uma outra coisa que é muito importante é saber o seu porquê. Por que eu me cuido? Por quê? Como eu quero viver essa vida? Saber o porquê motiva a ação. O fato de eu dizer eu quero viver 90 anos e bem, se eu sei disso, eu vou fazer de tudo para viver bem. Pode ser que eu não chegue lá. Ok, ninguém sabe o dia de manhã. Mas ter um propósito. Eu quero estudar, eu quero fazer o que eu não fiz na vida, eu quero aprender uma arte, eu quero pintar, eu quero fazer podcast, eu quero aprender sobre inteligência artificial, não importa, não importa. É importante que você tenha um propósito. Isso te mantém com jovialidade. Jovialidade não é não parecer jovem. Jovialidade é ter ânimo pela vida, é ter tesão pela vida. Isso é jovialidade. Saúde emocional e mental é fundamental. Se até hoje você não olhou para aquelas questões que ficaram lá escondidinhas, é hora de começar a olhar. Porque essas questões, normalmente, nessa fase, elas vêm como tristeza, depressões, sentimento de abandono, mas elas não são desta fase. Normalmente, isso já nos acompanha a vida inteira e quando chega nesta fase da vida, a gente se questiona e é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental e emocional. Busque ajuda. Espiritualidade é um ponto fundamental. Fundamental. A conexão com a sua fé, com o que você acredita, com algo maior, seja na sua religião, seja na meditação, onde você encontrar e depositar a sua espiritualidade. É um momento de reconexão conosco mesmo. É um momento de interiorização. É um momento de dar validade à nossa vida como seres humanos. Então, quando a gente faz uma visita à nossa vida, diz, e o que me sobrou? E o que eu levo? E quando eu fechar os olhos e eu vou revisitar a minha vida, o que eu quero dizer? O que eu quero dizer para mim mesma? Esse é um momento importante também de pensar. Então, pensando nisso, se eu tenho uma sugestão para dar aqui é ter uma boa autogestão. Envelhecer com prevenção. Prevenir, montar estratégias, aprender, construir uma vida de autonomia. Quanto mais cedo começarmos, melhor será o nosso resultado.
Não deixe para amanhã. Não deixe para depois. Se você tem 30 anos hoje, pense nisso. Quanto eu quero viver? Como eu quero chegar lá na frente? Medicina chinesa fala muito em conservação de energia. Muito em fazer reservas. Então, quanto antes eu cuidar dessas questões básicas, elas são sempre iguais, né? Sono de qualidade, alimentação adequada, movimento. A gente fala de exercícios físicos, mas é movimento, não importa o que você faz. Não precisa, para isso, ir para uma academia ou ter um personal. Não, é fazer movimento, dançar, como eu falei, subir escadas, descer. Se prepare, deixe seu corpo preparado. Viva em contato com a natureza, isso é muito importante. Respeite os seus ciclos, respeite cada fase da sua vida. Sim, todos nós queremos viver saudavelmente. Todos nós queremos envelhecer com saúde. Todos nós queremos viver uma vida longa e feliz. Então, para isso, vamos nos planejar, vamos nos programar. Essas são algumas dicas e nós vamos estar trazendo muito conteúdo sobre esta fase da vida que parece ser algo que nós vamos ter que preparar, inclusive, não só pessoalmente, mas como políticas públicas, porque quando uma população vai envelhecendo, surgem muitas demandas. Mas vamos começar por nós, para que depois possamos fazer o movimento em sociedade. Muito obrigada e eu vou pedir de novo para vocês, acompanhem esse conteúdo sempre que possível, deixe o seu comentário, se você ficou com alguma dúvida ou quer saber mais sobre algum assunto, escreva para nós, deixe ali nos comentários que a gente fará questão de responder para você.